Infelizmente, existem alguns empreendedores de palco que adoram dar conselhos construtivos, mesmo não tendo construído nada. E existe uma grande diferença entre você aprender na teoria e realmente executar. Você que é empreendedor sabe que muitas coisas que a gente acaba lendo, a gente realmente não consegue colocar em prática. Você está passando por isso? Compartilha esse vídeo, curte. Vamos aprender os 5 mitos que todos os gestores acabam caindo? O primeiro mito que não te contaram tenho certeza que você já escutou falar, que é o olho do dono que engorda o gado, não é isso? Mas, se tratando de gestão, principalmente dessa nova gestão, isso com certeza é um mito, porque um time que ele se sente como vigiado sempre pelo dono, pelo gestor, ele não é um time que está livre para se arriscar, para ter autonomia de realmente tentar fazer com que aquela ideia dê certo. O gestor, ele vai direcionar, mas ele tem que dar uma liberdade para que os colaboradores possam tentar executar de um jeito que eles acham que funcione. Isso faz com que a equipe fique mais motivada e que se sinta parte daquele resultado. Vamos para o segundo mito? Ser gestor é estar no topo da hierarquia. E não tem nada mais retrógrado que o gestor pensar assim, que hoje o gestor ele precisa de estar do lado do seu time, porque é importante o gestor entender que ele fazendo uma boa seleção, ele precisa de ter pessoas que em algumas competências são melhores do que ele. E entender isso. Isso é muito natural, porque ninguém domina tudo. Então, um gestor, ele precisa de estar ao lado da sua equipe, entendendo que algumas competências, algumas peças do time vão ter um poder de decisão maior, onde está alinhado aonde todo mundo quer chegar. E aí as competências precisam de ser exaltadas e brilharem. O gestor ele precisa de colocar no topo quem precisa de estar dependendo do que está acontecendo no momento na empresa. Mito 3. O RH é quem contrata e desenvolve o time. Quantas vezes a gente acabou não escutando isso? E eu também me coloco numa reflexão a respeito disso, porque fico pensando que em grandes empresas, se todos os gestores poderiam estar realmente fazendo essa contratação. Eu, nas minhas unidades, por também me considerar uma pequena empreendedora, ao meu ver, eu consigo executar essa tarefa de realmente eu priorizo e quem faz as entrevistas de contratação realmente sou eu, porque eu gosto de conversar com as pessoas e de entender exatamente o por trás daquela vaga. Quem é aquela pessoa, o que ela pensa, se ela tem família, se ela tem filhos, se ela mora longe, quais são os sonhos dela. Tudo isso me interessa sobre aquele candidato, porque a gente procura uma pessoa para fazer parte da nossa família, do nosso time. Então, não é só capacidade realmente técnica daquela pessoa, porque isso a gente lê num currículo. Então, o grande diferencial de uma entrevista é você entender realmente quem é aquela pessoa e se aquela pessoa, de repente, dá um match, tem um encontro com a sua empresa. E, na minha opinião, ninguém melhor do que um gestor para poder realmente entender quem é essa pessoa. Mas eu entendo que ele deve e precisa ser ajudado, talvez por um RH. Então, talvez o gestor se coloque nessa posição para quem tem grandes empresas, de entender que ele vai somente conversar com peças estratégicas de lideranças, Então, o gestor pode-se e deve se comprometer nessas entrevistas de forma pessoal de pessoas estratégicas. E se você for pequeno, como eu, acho super válido você mesmo entrevistar e conseguir
novos membros para sua família. O quarto mito: incentivo é financeiro. E não discordo, porque meritocracia tem muito a ver realmente com uma recompensa financeira, mas é um mito para mim, porque bons profissionais não brilham os olhos por você ganhar mais por atingir alguma meta ou por vocês conseguirem fazer aquele projeto dar certo. Bons profissionais brilham o olho quando tudo começa realmente a acontecer de forma correta. Bons profissionais gostam de estar envolvido com o processo, de entender que eles participaram daquele resultado final. A divisão dos lucros, o que eu acho que é muito justo, acaba sendo como um reconhecimento, mas não pode ser o start inicial para a pessoa estar desenvolvendo o projeto. E eu passo muito isso com o meu time, porque nesse momento a gente está vivendo isso em relação a essas metas com recompensas financeiras. E fico muito feliz quando todos do meu time falam: mas não é isso que move a gente, chegar à meta somente pela recompensa financeira. Mas não, o que faz o brilhar dos olhos do meu time é saber que juntos a gente chegou onde a gente gostaria. E isso é o que move. Então não mova o seu time por uma recompensa financeira. Mova por um objetivo que vocês vão alcançar juntos. E por último, o quinto mito: o gestor deve ser indispensável. E esse eu discordo a plenos pulmões, porque um bom líder, o papel fundamental de um bom líder é fazer sucessores melhores do que ele. Então, um líder, ele precisa de entender que o grande objetivo é ele treinar pessoas para desenvolvê-las, para essas pessoas conseguirem não chegar somente até onde ele está, mas ultrapassar, serem melhores do que eles. Quando a gente escuta grandes líderes com muito orgulho de dizer que pessoas que trabalharam com eles hoje são muito melhores do que eles, com um sorriso de orelha a orelha, porque a sensação de que o papel foi cumprido. E me veio à memória agora pensar exatamente numa função de um pai, de uma mãe, que quando a gente cria os nossos filhos, o que a gente espera? Que eles sejam melhores do que a gente. Então, é exatamente isso que um gestor precisa de pensar, que ele realmente precisa de ser dispensável para essa equipe, porque você precisa de pensar a longo prazo para sua empresa. Ela precisa de um dia poder caminhar sem você estar à frente dela. Aí você vai ter executado um bom papel de líder. E aí, gostaram? Qual desses mitos vocês ainda acreditavam? Se vocês quiserem conversar comigo, vai lá no meu Instagram, que eu vou adorar conversar com vocês.